assim: assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos, este povo murmura, diz assim o povo, não chegou ainda o momento certo, o tempo para reconstruir a casa do Senhor. Por esse motivo, a palavra do Senhor foi mais uma vez comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura, é tempo de habitares em casa com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Versículo 6: semeias muito, mas colhe pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não consegui matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe o salário? Recebe-o para depositar numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tem feito. Repita comigo: refleti sobre o que tens feito. Muito bem, o versículo 8 está escrito assim: portanto, subi sem demora ao monte, trazei boa madeira e edificai a casa, para que eu me alegre dela e seja glorificado, exorta Yahvé. O versículo 9: de fato, esperastes muito, mas veio pouco. E este pouco, quando levaste para minha casa, eu ainda dissipei com um só sopro. E agi deste modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Aí a resposta vem: ora, porque deixaste a minha casa sobre escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção para a sua própria casa e bens. Por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o seu orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Senhor, a tua palavra foi lida, a minha capacidade pessoal não é suficiente para, com uma argumentação que nem escrita está, alcançar todas as vidas que me escutam aqui no templo, as pessoas que me assistem agora ao vivo pela internet, as pessoas que vão me assistir no YouTube e no programa Pensando Bem. Mas se o teu poder mais uma vez me usar apenas como instrumento, essa palavra vai abençoar a todos nós da mesma forma. Sairemos daqui abençoados pelo poder da tua palavra. É isso que eu quero que aconteça, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Amém? Por gentileza, se assente. Se quando você estiver se assentando, você puder, aplauda e glorifica o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. William, deixa eles em pé ou põe para sentar? Deixa em pé, então tá bom. O William que pediu. Irmãos, os dias que nós estamos vivendo são dias maus. E por favor, fique esperando coisa muito melhor daqui para frente. Eu quero que você entenda que, mediante aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que nós temos lido, aquilo que o Novo Testamento nos deixa, se você é uma pessoa que costumeiramente você lê a Bíblia, e por gentileza, se você não tem esse hábito, adquira-o, vai fazer muito bem para a tua vida, porque o tempo continua sendo o tempo desde que Deus fez o mundo, né? Acho que nós falamos isso domingo passado. As 24 horas para nós continua. Algumas desculpas nós damos de não vir mais ao templo, de não orar mais, de não ler mais, porque não temos tempo. Isso é uma má administração da nossa vida pessoal, porque o tempo continua aí, e nós gastamos o tempo. Assim como nós sempre fazemos algumas ações. Eu quero que você entenda que você fazer bem ou mal, você está fazendo. E interessante que dentro desse texto, nós repetimos uma coisa muito interessante. Deus fala através do profeta: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. E o que tens feito é uma coisa muito pessoal, que eu quero que você entenda que nós sempre produzimos alguma coisa, nós sempre fazemos. E Satanás, com toda a sua astúcia, com toda a sua sede de desgraça, ele está operando na nossa ineficiência de entendermos o que nós estamos fazendo. Nós estamos em um tempo onde as coisas vão ficar difíceis, estava falando para você, vai ficar pior, porque se você acompanha a Bíblia, você tem lido, talvez nós sejamos a geração do fim, porque está se fechando todo o cumprimento da palavra, as coisas estão indo, você pode perceber que não está ruim só no Brasil, né? Nós estamos passando por uma dificuldade socioeconômica, política, porque a escolha é das pessoas.
Aí você fala, pastor, mas e se a eleição foi roubada? Viu, se foi roubado, se não foi roubado, isso não é problema nosso, mas está acontecendo. 51 ponto alguma coisa das pessoas que quiseram que esse governo continuasse, e esse governo está aí. E esse governo, eu quero que você entenda, não é um governo de Deus. O Senhor Jesus não é o Senhor dessa nação. Essa nação só não está pior, porque tem um grande povo de Deus que está orando, que está clamando, e o clamor das nossas bocas tem chegado até o ouvido do Senhor, e Ele tem nos abençoado, mas não mérito da nossa nação. O comando nessa nação é um comando inadequado espiritualmente para aquilo, porque apesar de sermos um país cristão, o cristianismo não está sendo praticado. E isso são as pessoas que eu e você colocamos, que é o Estado democrático que nós vivemos. Aqui as coisas não são por família e nem por castas, é por democracia. E a democracia exige com que as pessoas saibam o que elas estão fazendo. E nós, infelizmente, fizemos isso que nós estamos vivendo. E vai de mal a pior. E nos outros países onde não tem democracia, o império está dominando. E nos países democráticos e bons, as coisas ruins estão acontecendo, porque o mundo está chegando no final. Eu quero que você entenda que a condenação, enquanto nós estivermos vivos, ela está direcionada a Satanás e aos anjos caídos com ele. Eu e você que estamos vivos, nós temos o direcionamento de querermos fazer aquilo que nós quisermos fazer. Podemos servir a Cristo e não servir a Cristo. Eu queria que você entendesse que tudo isso que está acontecendo é uma forma que Satanás, com toda a sua astúcia, como eu falei agora há pouco, ele está impondo em nossas cabeças que nós não nos apeguemos à palavra. Eu quero que você entenda que dentro da estrutura espiritual, coisas são simples demais. Deus nos fez, houve o pecado lá no Éden, nós fomos colocados para fora daquilo que Deus cuidaria das nossas vidas, porém ficamos sobre a terra, que é dele. Aliás, o Salmo é muito maravilhoso, o Salmo e Isaías também fala disso. A terra e toda a sua plenitude pertence a Deus, tudo que nós sobrevivemos é Deus que tem nos dado gratuitamente. Você já pensou, a gasolina está quase R$4, o álcool quase R$2,50, o óleo diesel quase R$3. Você já pensou quanto vale um metro cúbico de ar? Você já parou se Deus fosse cobrar? Você acha que o que nós ganhamos seria suficiente? Ele nos dá a vida, gratuitamente. E muitas vezes nós não temos tido o equilíbrio de retribuir a Ele tudo aquilo que Ele tem nos dado. Isso é maligno dentro de nós. Porque o nosso DNA é ruim, viu? Nós não somos pessoas boas. O que tem nos abençoado dentro do plano que Deus fez, nós fomos colocados para fora por desobediência da Eva e do Adão. Mas também por um homem nós fomos resgatados, pelo sangue poderoso do Senhor Jesus, que vamos relembrar nesta noite. E este sangue poderoso um dia vai nos colocar no céu de volta, pertinho de Deus, aonde eram os nossos primórdios. E Deus um dia vai falar para Jesus Cristo, e só Deus sabe o dia que vai ser. Ele vai falar assim: filho, busque a igreja que você resgatou e traga de volta para mim. Então a estrutura é essa: Deus o Todo-Poderoso é o nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo é o nosso Salvador pós-pecado do Éden e pós a ressurreição de Jesus de Nazaré, que aí se torna o Cristo, que é o enviado de Deus para reatar o caminho da terra até o céu, estava fechado. Porque depois que o homem e a mulher foram colocados fora do paraíso, esse caminho se fechou. Ninguém mais tinha acesso a Deus. E Jesus Cristo é esse caminho de volta. E o Espírito Santo de Deus, uma dádiva de Deus sobre as nossas vidas, está inserido na palavra. E esta palavra é que Satanás não quer que entendamos. E a briga de Satanás é que você não se conforme com a palavra. Que você não se adeque à palavra. Então, a trama maligna de Satanás é que não acreditemos na palavra, porque a palavra é o Espírito Santo que nos conduz até Jesus. E o Espírito Santo está inserido na palavra e também em nossas atitudes. Porque ao lermos, vamos transformando a nossa mente. A mente transformada, começamos a ter atitudes adequadas àquilo que Jesus espera para um dia nos devolver a Deus. E a grande batalha se dá nesse ponto, onde Satanás não quer que nós nos integremos com a palavra. Eu queria que você entendesse muito claramente que não existe demônios novos. O demônio lá do Éden, que enganou a Eva, que depois a Eva enganou Adão, e os dois levaram ferro e saíram de lá, não está usando bengala. Ou ele já morreu, né? Aquele primeiro demônio morreu, Satanás. Olha que o pai, do jeito que você quiser conhecer ele, é o príncipe das trevas. Ele não morreu, ele continua mesmo. Dentro da esfera espiritual, ele tem uma vida que vai continuar no inferno quando ele for mandado para lá, que ele não está no inferno ainda, o inferno não foi estreado.
Ele está em um lugar de tormenta, assim diz Jesus Cristo. E de lá ele quer nos levar para esse lugar de tormenta, para sermos condenados com ele para o inferno, porque a vontade de Deus é que voltemos para o lar. Porque aqui no mundo nós somos transitórios, somos passageiros. Se você crê no nome do Senhor Jesus Cristo, isso aqui é um tempo. E esse tempo que nós estamos vivendo aqui, que o Senhor nos dá como vida, que lá no Salmo fala 70 anos, que uma geração é de 70 anos, que passa disso é cansaço e enfado. E quando Jesus, no Novo Testamento, já no final dos Evangelhos, ele fala assim: não passará essa geração sem que a igreja seja devolvida para Deus. E se você se lembrar muito bem, por isso que as coisas são complexas, Israel foi criado em 1947, e daqui a pouco, 2017, 2018, vai fazer 70 anos que Israel virou nação. Então cuidado, se apegue no poder da palavra. Pode ser que Jesus volte em 2015, 16, 17, 20, 22. Quem sabe se a gente conseguir chegar até 2050, se tenha mundo ainda, porque o jeito que nós estamos degradando não vai ter mais. Você sabe que a água potável está escassa. Nós estamos gastando desordenadamente, estamos destruindo aquilo que Deus fez. E toda essa destruição vem de uma intuição maligna, que Ele quer que não entendamos a palavra. E o espírito maligno continua feroz naquilo que ele quer, nos tirar do paraíso. E ele conseguiu tirar os nossos primeiros. Mas o amor de Deus foi tão grande que nos resgatou através do sangue do Cordeiro. Foi Jesus que nos resgatou. Não estamos sendo resgatados e não seremos devolvidos porque nós somos bons. Nós não somos bons. Você e eu, nós somos bons até a hora que interessa para a gente. Né? Todo mundo é bonzinho. Viu, irmãos? Cuidado com esse negócio. Irmão é uma bênção. Você comeu quantos sacos de sal com ele? Não, pastor, mas a cara. Irmãos, quem vê cara, não vê coração. E Satanás está nos destruindo naquilo que nós estamos sendo ineficazes de entender o poder da palavra. Por isso que eu me preocupo muito quando uma escola bíblica não vem todas as pessoas que vêm ao culto. Porque numa escola bíblica você aprende a se defender de Satanás. Irmãos, nós estamos lutando contra o príncipe das trevas. Viu? Não é nenhum tonto. Ele não quer que você adquira o conhecimento suficiente para você vencer o maligno. E esse mesmo demônio que estava agindo aqui no tempo de Ageu, que agiu no tempo de Malaquias, está agindo nos tempos de hoje. E de uma forma tão sutil, com que ele está fazendo que nós, nesses momentos difíceis que nós estamos passando, porque nós elegemos assim, nós estamos muito preocupados com o nosso interior. As pessoas estão se preocupando com o seu afazer. Nós estamos nos preocupando apenas com aquilo que se diz respeito a nós. Nós estamos perdendo o amor ao próximo. Viu? Nós estamos deixando de ser pessoas gentis. Nós estamos deixando de ser pessoas alegres. Nós estamos deixando de fazer o bem. E se você analisar friamente a tua vida, e por favor, eu tenho pedido muito isso, comece a fazer um histórico da tua vida. Comece a analisar criticamente as coisas que estão acontecendo. E a palavra hoje pede para você, reflete sobre tudo que você tem feito. Porque no Novo Testamento, Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 6, ele fala assim: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. E Satanás está querendo intervir no meio desta palavra. Ele está querendo que nós passemos a reclamar de uma coisa que não temos direito, porque não temos afeito, e queremos que Deus nos dê. E desculpa, se você conheceu um evangelho de homens que não te ensinou isso, mas você não pode receber aquilo que você não plantou. Porque Deus não comete injustiça na linha de justiça que Ele mesmo criou. Que o dia que Deus tiver dó de alguém e der alguma coisa que a pessoa não mereça, perante o âmbito espiritual ordenado por Ele, criado por Ele, tem que pegar o diabo e levar de volta para o céu para colocar ele para servir Deus novamente. Você já leu? Ezequiel, dá uma lida lá. Você vai ver que Lúcifer fazia um trabalho que muitos de nós, talvez um dia, queríamos fazer. E ele o fazia. Mas ele se meteu numa área que ele também já tinha a liberdade de fazer coisas que não deveria ter sido feitas. E de lá ele foi mandado embora. E assim como ele caiu, ele quer que todo ser humano caia para ir para o mesmo lugar que ele. E Deus deu Jesus Cristo por amor à minha vida e à tua vida, para que todos nós voltemos a morar com Ele. E nesse tempo que nós estamos aqui, nós estamos nos vendendo as coisas do mundo. Sabe por quê? No tempo de Ageu, as pessoas começaram a viver dentro das suas casas, do seu acabamento, das suas casas luxuosas, e a casa do Senhor estava em ruínas.
Você quer saber o que é a casa do Senhor em ruínas? É quando a gente não faz a obra do Senhor bem feita. É quando a gente para de se preocupar com os outros. É quando a gente para de fazer alguma coisa que possa ajudar alguém. É quando nós poderemos ter estendido a mão para alguém e não estendemos a mão, porque achamos que não é da nossa conta. Isso tem sido uma coisa muito forte em nossas mentes, a ponto de alguns esfriarem na fé, a ponto de alguns deixar de participar das coisas que Deus tem proporcionado, porque o Senhor prepara alguma coisa para que nós possamos fazer. E nós não temos feito isso com amor. Você entendeu agora por que lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, fala assim, quando se fala concernente a dízimo e oferta, cada um contribui segundo o que propôs no seu coração. Quer dizer, você faz aquilo que você aprendeu. Quando você fazer o que você aprendeu, faça com alegria. Porque Deus ama as pessoas que fazem com alegria. Aí a pergunta que eu faço para você, como que nós estamos vivendo alegre num mundo tão conturbado quanto esse? Porque nós estamos nos curvando a que o mundo quer que nós enxerguemos. E Paulo, muito bem alertado por Jesus Cristo, porque Paulo foi feito apóstolo por Jesus Cristo. Por isso que as coisas de Paulo não são muito concernentes com as coisas judaicas. Porque os outros apóstolos se fizeram apóstolos, porque o apóstolo era o cara que seguiu a Jesus. Era uma pessoa que passava e abria obras, deixava pessoas plantando igrejas. Esse que era o papel do apóstolo. E Paulo ou se fez apóstolo por Cristo, porque Paulo não está ligado à religiosidade. E lá no segundo livro, quando ele escreve a igreja de Coríntios capítulo 4, ele é forte quando ele fala assim, velho, não viva do que você enxerga, porque o que você enxerga acaba. Mas acredite naquilo que você não vê. Aí ele está falando da fé, porque aquilo que você não vê é eterno, porque vem de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite. Se as coisas estão más, é porque você tem comido do que o diabo quer que você coma. Por exemplo, estamos vivendo um tempo de crise no país. Tudo bem, se você quiser acreditar na crise, morra com a crise. Porque nós estamos esquecendo, porque Satanás está entrando em nossas mentes. Entenda uma coisa. Você é feio, hein, cara? Vem aqui. Viu, falando em feio, não tem nada a ver, né? Os diáconos não podem entrar. O diabo não pode sair, porque os diáconos são bonitos. Quem fez isso com o teu cabelo? Conta para o pastor. O diabo não pode sair lá do inferno e falar assim, eu vou perturbar a vida do Tiago hoje. Irmãos, o diabo é espírito. E ele, espírito, ele não pode entrar na carne do Tiago. O diabo vem, ele nem vem que ele sabe, né? Ele é inteligente. Ele não pode entrar. O diabo não pode entrar assim, Tiago. Mas, se a mente do Tiago falhar, e quando a nossa mente falha, é concernente ao que está escrito na palavra. A palavra fala assim, seja agradecido a Deus em todo o tempo da tua vida, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí acontece alguma coisa, o Tiago fala assim, o Tiago mexe com vendas, ele vende coisas concernentes à telefonia. Aí se o mês está ruim, como pode estar, aí ele fala assim, ai meu Deus do céu, que emprego ruim que eu fui arrumar. Tiago, obrigado, meu querido. Pronto, quando ele fala assim, que emprego ruim que eu fui arrumar, o diabo percebeu que aquilo está afligindo a vida do Tiago. Quando aquilo aflige a vida do Tiago, o Tiago falou para o diabo, isso me deixa desconcertado. O diabo pode entrar não, ele entra na mente do ser humano. Todas as vezes que você fala alguma coisa que não te agrada, aí você fala assim, hoje eu vou sair para trabalhar, mas se o meu gerente falar alguma coisa, hoje eu rasgo com ele e peço a conta. Tonto, o diabo vai usar a mente de uma pessoa para falar com você justamente aquilo que você não queria, porque você falou que aquilo vai te machucar, e ele quer te machucar. Evangelho de João, capítulo 10, parte A. O ladrão vem senão para 3 coisas, matar, roubar e destruir. E ele não o pode fazer se não souber qual que é a nossa dificuldade. E quando você você fala assim, se acontecer isso, eu vou rasgar. Querido, espera, vai acontecer aquilo para você rasgar. Porque quando você rasga, ele entra na tua mente. Ele entrou na tua mente, ele domina o teu corpo. Não estando atento a essas coisas, começa a intriga entre pessoas. Quando Jesus dá uma ordem suprema que fala assim, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Alguém fez alguma coisa que você não gosta, você não raciocina da forma, é um espírito maligno que está na vida da pessoa. Você começa a ter problema com a pessoa. Você tem problema com a pessoa, você descumpriu a ordem de Deus. Mais demônios entram na tua vida.
Fica tranquilo, o demônio não engorda a pessoa, viu? A gente engorda porque come demais. Mas tem gente que está bufando de demônio. Aí todas as áreas da tua vida começam a ter problemas. Aí você começa a ser um religioso, né? Porque o pecar está dentro do contexto. Primeira carta do Evangelho de João, lá no capítulo 5, do versículo 16, 17 para baixo, não lembro bem. Ele fala assim: todos nós pecamos. Mas o segredo não está no pecado, o segredo está no arrependimento. Que quando você se arrepende, aquele demônio tem que sair. Porque a obra de Deus é tão perfeita, quando você fala: Senhor, não devia ter falado aquilo, eu estou arrependido dessa palavra que eu falei. Pronto, o Espírito Santo chega para aquele demônio e fala assim: sai daí. Aquele demônio tem que ir embora. Agora, quantas vezes que nós erramos e não nos arrependemos? Esses demônios estão dentro de nós, nos levando a fazer coisas que são inadequadas quanto à palavra. Você está percebendo a trama? Você está percebendo a trama? Porque eu falo para você, eu não acredito que Deus casa ninguém. Desculpa, tá? Não fique decepcionado com isso. Mas eu não acredito que Deus um dia pegou um espermatozoide lá no céu, pegou um óvulo, amarrou uma fitinha nele, deu dois nozinhos. Sorta para o mundo, aí um dia vão se encontrar. Não, a gente casa porque a gente olha para alguém e gosta, né? Eu falei para vocês do príncipe. Falei, né? Irmãozinhas, não espere o príncipe. Não existe. Entre o sapo e o cavalo, abraça o cavalo. Dá coisa, mas carrega você depois. Porque casar com o sapo é uma desgraça. Pegajoso. Que a gente casa com quem a gente quer. Aí depois de um certo tempo, não aguento mais esse casamento. Mas por que você não aguenta mais? Foi você que escolheu? Deus não pôs uma espada desembainhada na tua cabeça e mandou casar não, velho. Você casou porque você quis. Assuma a tua responsabilidade. Porque a falta de responsabilidade também abre espaço para o diabo morar dentro da tua vida. E aí a gente começa, irmãos, e presta atenção, velho. Eu queria que abrisse a tua cabeça hoje, assim, de uma forma esplêndida, para ver quanto é fácil amar ao Senhor Jesus Cristo. Pois que esses demônios entram em nossas vidas, nós começamos a fazer coisas que são desordenanças da palavra. Por exemplo, no tempo desse de crise. Ai meu Deus, o que vai acontecer de mim? Aí começa a pessoa. Ai meu Deus, se eu perder meu emprego, eu não sei o que vai fazer. Amanhã você está despedido. Já porque que você entra em depressão, que você chore, que você blasfeme. Você pergunta para Deus onde é que está teu Deus. Porque se você não for dizimista e ofertante com amor, você está sendo só religioso. E religiosidade te afasta de Deus e te faz te apegar nas coisas materiais. Porque Deus vê as coisas quando são feitas com amor. Porque o amor é a primícia dele em nossas vidas. Quando nós manifestamos amor, nós estamos manifestando Deus em todas as coisas. Quando nós manifestamos Deus em todas as coisas, Ele está conosco às 24 horas do nosso dia. Ou você se esqueceu que nós somos embaixadores aqui nesse mundo? Paulo fala que como embaixadores de Cristo, vivendo no mundo alheio. Aliás, ele usa um termo que chama de forasteiro, né? Forasteiro é a pessoa que não é inserida naquela sociedade, está de passagem. Irmãos, nós somos forasteiros. Irmãos, nós somos de Deus. Aleluia. Viu? O país pode estar numa crise que for. Se você for na embaixada de alguns países ricos, as pessoas estão comendo bem lá dentro. Porque eles vivem pelas leis do seu país de origem. Você vai na embaixada da Suíça, aqui em São Paulo, ou lá em Brasília, não sei onde é a sede maior deles, é a Suíça dentro do Brasil. O real pode estar valendo não sei quando, eles vivem pelo dinheiro deles. Você vai na embaixada americana, aqui em São Paulo, eles vivem pelas leis dos Estados Unidos. Irmãozinho, estou querendo que você reflita a respeito do seguinte: você vive debaixo da ordenança do dono da prata e do dono do ouro, que quer abençoar a tua vida, daquele que fez todas as coisas. Por que você está se rendendo às coisas naturais desse mundo? Porque está faltando a palavra de Deus na tua inteligência. E quando há falta, você não fica sem nada, o demônio entra na tua cabeça. E daí, o mesmo demônio que apertou esse povo do tempo de Ageu, está apertando as nossas vidas nos dias de hoje. Porque nós começamos a pensar assim: ai meu Deus do céu, esse mês eu não vou dar dízimo, porque vai faltar mesmo. Vai faltar.
Porque se você não der, você está fazendo o que Satanás quer que você faça. Porque a palavra de Deus, desde o começo, desde o Velho até o Novo Testamento, fala assim para você: seja fiel naquilo que você faz. Porque tudo que você plantar, Deus vai devolver na tua vida. Agora, desculpe a minha franqueza, nós temos uma facilidade de acreditar em Satanás e desacreditar de Deus. Olhem bem para mim aqui. Nós temos facilidade em desacreditar de Deus e acreditar no diabo. Porque de uma comunidade desse tamanho, 30% aqui é dizimista, os outros 70% não acreditam na palavra de Deus. E como eu não sei quem os são, porque nós não temos lista, esses 30% é proporcional àquilo que entra e a nossa tesouraria me dá um índice de dízimo e de oferta, né, de envelopes que vem marcado dízimo, é 30%. Os outros 70% estão aqui e não acreditam na palavra de Deus. E certamente, alguma hora da vida, você vai querer pedir de Deus alguma coisa, e Deus não está te respondendo, e você vai começar a falar mal, porque Deus não está te ouvindo, e Deus não vai te ouvir, porque Deus não pode agir na tua vida financeira, se você não age com sinceridade com Ele. E Satanás quer que você continue assim, não dê o dízimo da tua empresa, não dê o dízimo do teu salário, não dê o dízimo da tua casa, porque ele quer que você continue na miséria. E você vai de abismo a abismo, a caindo. E quando você tem perguntado assim: Deus, por que está acontecendo isso? Deus está usando a minha vida para falar para você. Porque você não tem sido fiel com a palavra dele. Porque você não tem refletido sobre o que você tem feito. E desculpe, eu não vou, com pena de fechar essa comunidade, eu não vou virar o evangelho de homens que estão fazendo por aí. Não vou. Não vou pedir dinheiro, não vou fazer apelo financeiro. A única obrigação que eu tenho diante de Deus, e Deus não me conhece, porque eu estou nessa cidade desde 2003, eu não tenho família, eu não venho de família rica, não tenho sobrenome bom assim que eu falo que abre portas. Eu vivo da fé que eu tenho no Senhor meu Deus, que tem me sustentado e tem sustentado essa comunidade com o evangelho puro e verdadeiro até hoje. Só que é o seguinte, isso eu estou compartilhando com você porque você saiba da tua responsabilidade. Você sabe por que as coisas não estão indo bem em tua vida? Porque no versículo 10, por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Tem coisas que não estão acontecendo em nossas vidas porque nós estamos nos preocupando conosco mesmo. E nós falamos que não podemos dar o dízimo e a oferta na casa de Deus. Mas para as outras coisas você tem tido o dinheiro. Porque, aliás, dízimo e oferta não é dinheiro. É fé e obediência à palavra de Deus. Porque pouco importa o valor que você está dando. E quem frequenta essa comunidade há muitos anos sabe disso. Que no meu ministério eu nunca fiz leilão. Eu nunca pedi dinheiro para ninguém. Porque eu te ensino a você ser abençoado. Só não está sendo mais abençoado porque você está negligenciando. Porque o mesmo demônio que tirou Adão e Eva do paraíso, o mesmo demônio que infernizou no tempo de Ageu, o mesmo demônio que infernizou no tempo de Malaquias, o mesmo demônio que tomou a cabeça de Judas, o mesmo demônio que fez o povo mandar soltar Barrabás e prender Jesus, está agindo na tua vida nesta noite. E querendo que você se afaste da palavra de Deus. Então faça o que você quiser. E tem uma coisa, viu? Eu não perco amizade com ninguém, eu continuo a mesma pessoa. Continua a mesma pessoa, só que é o seguinte, eu não posso me furtar de te ensinar. A palavra de Deus quer te abençoar. Nós não vivemos do que o Ministério da Fazenda desse país fala. Nós não vivemos do que o Ministério do Planejamento articula. Nós não vivemos do que o governo executivo desse país fala. Nós somos legislados pelo poder da palavra de Deus. E esse poder da palavra de Deus está pronta para nos abençoar. Só basta nós entendermos e praticarmos a palavra. Porque o segredo não está na religiosidade, está na adoração ao Senhor nosso Deus. E nesta noite, você vai participar de um pedaço de pão. Fecha para mim, Riva, por gentileza. E de um cálice. Esse aqui vocês deixam para mim, tá? Que eu já peguei. Pedaço de pão. Eu mando cortar grande desse jeito, porque no meu consentimento, se nós não treinarmos, sou um cara muito adepto a treinamento, né? A minha vida profissional, eu gostei sempre muito disso e trago isso para o meu ministério. Gosto muito de treinamento. Se nós não treinarmos a ceia, a gente passa o mês inteiro e não lembra desse momento. Tem igreja por aí que dá isso aqui de pão, né? Os caras têm um dó da pão. Você engole.
Se tiver com uma cara no dente, trava no dente, você nem sentiu nem o gosto do pão. Eu dou desse tamanho. Eu ainda vou, esperando Deus me tocar, que tem assim, algumas coisas que só louco que entende isso, né? Deus quando fala, tá, ainda, mas eu quero dar um pãozinho, um pão francês, para a gente partilhar da ceia. Ficar comendo pão, mastigando. Irmãos, porque o que está faltando para nós é inteligência. Com todo respeito à tua. Porque o mundo nos induz a não acreditarmos mais na palavra. E se não é nesse momento da ceia, a gente mastigar esse pãozinho, porque quando mastiga, não é que o pão vai se transformar no corpo de Cristo. Isso é absolutamente um equívoco de ensinamento. Paulo, assim, me chama a atenção Paulo, porque Cristo separou ele para a gente, para gentios, né? Porque eu recebi do Senhor que vos ensinei. Ele recebeu de Cristo. Que Jesus, quando foi traído, tomou o pão, fazia isso em memória. Quando você estiver comendo do pão e depois tomar o suco de uva, que era um cálice descartável, viu? Esse cálice aqui vai embora, a gente não reaproveita. É uma coisa, é de uma complexidade muito grande. O suco de uva é doado por um irmão que traz lá de São Roque, muito bom, sem açúcar, muito gostoso. Porque esse momento, quando você começa a mastigar o pão, você precisa lembrar que as chicotadas que Jesus levou, a cruz pesada que ele carregou, aquela coroa de espinho que lhe provocou fratura de crânio, aqueles cravos, que cravo é diferente de prego, viu? Prego hoje é um material liso. Aqueles cravos, eles eram forjados em forjaria, é um pedaço de ferro, começa fino. Ô Zé, isso aqui está funcionando agora para me desenhar, Zé? Porque tem coisa que eu vou começar a desenhar agora, ver se entende. Aquilo, quando entrou, causou tétano nele, porque aquilo lá não era um centro cirúrgico. Jesus não foi crucificado em um lugar esterilizado. Aquilo ali, que a gente lembra hoje na ceia, ele fez por minha vida e pela tua vida. Para que nesse momento da ceia, alguns de nós possam ser curados. Porque ele falou que ele carregou aquela maldição sobre ele para livrar-nos da maldição futura. Aquele sangue que foi se esvaindo do corpo dele e caindo sobre a terra. Por isso que eu lembrei para você que a terra e a plenitude continuam de Deus. O poder daquele sangue, quando o teu paladar perceber o gosto do suco da uva, vai perceber que aquele sangue é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Hoje, eu estou te dando um antídoto contra o pecado. Chama-se Jesus Cristo. Ele veio para descontaminar as nossas vidas e nos fazer ter comunhão novamente com Deus, o nosso Pai, porque é o Deus nosso Pai que nos abençoa. E nós estamos enveredados para as coisas do mundo, nós estamos enveredados para as atitudes mundanas dentro de nossas vidas, nós estamos enveredados para esse demônio que quer que você viva isso. Você planta muita coisa, mas não colhe nada. Você come, mas nunca está satisfeito, bebe, mas não mata a tua sede, se veste, mas nunca está bem. E quando recebe o teu salário, deposita numa bolsa furada. Porque você não deixa de receber, mas tudo que entra na tua mão não é abençoado. Sabe por quê? Porque você está esquecendo da casa de Deus que está ficando em ruínas. E o mesmo demônio que tem enganado a humanidade está nos enganando novamente. E nós, por falta de atenção e de pretensão de aprender da palavra, porque poucos lugares gastam o tempo que eu gasto para te ensinar. Porque você não veio aqui para ser extorquido, você não veio aqui para ser sensibilizado. Você está sendo ensinado dentro da palavra de Deus. Porque eu li um texto e estou comentando sobre o texto que eu li. Viu? Aqui não tem história. Viu? Aqui não tem história. Aqui eu não estou te contando algo que aconteceu lá no Rio Grande. Não, é aqui. A bênção do Senhor está aqui sobre a tua vida e quer que você experimente desta bênção sobre a tua vida. Mas para isso, você precisa se descontaminar dessas obras malignas que estão sobre a tua vida. E nessa noite, a ceia vai ser o antídoto sobre a tua vida, para fazer você recuperar a integridade da palavra de Deus sobre a tua vida. E com isso, pode acontecer a crise que for, você é embaixador de Cristo, é o sangue do Cordeiro quem vai proteger a tua vida. O teu emprego não é teu, é Deus quem te dá. A casa que você mora não pertence a você, mas é Deus que deixa você morar nela. E tudo que vem na tua mão é providência de Deus na tua vida, se você o permitir que Ele faça isso sobre a tua vida. Amém? Queria que você fechasse os olhos para um breve momento de reflexão, porque lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. E eu queria que você fizesse isso nesta noite. Examine-se. Tenha coragem, nesta noite,
de você rever os seus conceitos. Não sei por que você não está sendo dizimista, porque você tem mais facilidade de acreditar em Satanás do que em Deus. Acredite no Senhor Jesus Cristo. Você tem medo que falte na tua vida? É isso que o diabo quer que você tenha medo, porque ele age nas trevas, ele age na incapacidade de raciocínio do ser humano. Ele quer que você se acabe mesmo. Só que é o seguinte, quando a gente está se acabando, Satanás não mostra mais a cara dele, aí ele deixa você sozinho. Aí ele deixa você nos teus pensamentos sem resposta, porque Deus não vai te responder. Porque Deus não pode responder aquele que não tem o adorado. Porque conforme for a tua conectividade com Deus, Ele estará com você. Reflita sobre tudo isso. Aliás, a palavra, reflita sobre os teus atos. Se você tem achado que está difícil, é porque você não tem permitido que a palavra de Deus se cumpra na tua vida. Saia desse marasmo, se apegue no poder da palavra. Que é no poder da palavra que nós seremos vitoriosos. Amém? Pode ser assim? Amém. Pode ser assim? Amém. Vai passar o pão. Participe da ceia, viu? Aí você fala, pastor, é a primeira vez que eu vim, nem conheço. Deixa eu te falar uma coisa. Acredite num cara que só quer o teu bem, não vai te fazer mal nenhum. Viu? Eu te aconselho, você que ainda não é batizado pelo batismo do Senhor Jesus Cristo, porque ser cristão é o ato de seguir Cristo. Eu estou apenas refletindo o que diz da palavra, que é o ensinamento que eu tenho do Senhor, eu passo para você. Perdão. Mesmo que você não seja batizado, eu não me oponho que a pessoa não participe da ceia. E deixa eu te explicar por quê. Primeiro, que eu não gosto que nenhuma pessoa fique constrangida dentro da igreja. Eu acho isso muito chato. Segundo lugar, porque a ceia não vai te fazer mal, ela vai te fazer bem. Quando nós não ainda obedecemos por inteiro a palavra, nós criamos restrições de Deus para conosco. O que pode acontecer é você não receber toda a benécia que você poderia receber do Senhor. Porque você ainda não o entregou, não se entregou inteiramente a Ele dentro da tua crença de ser batizado pelo batismo de Jesus. Aliás, Paulo fala muito claro isso, né, em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Fique se apegando a vãs filosofias, a costumes de homens. Se entregue à palavra do Senhor Deus, que veio por intermédio dos evangelhos, nos trazer a nova vida que está em Cristo Jesus. O pão vai passar, pegue o pão, espere. Nós iremos orar e iremos comer junto. O versículo 23 de 1 Coríntios 11, relata assim. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Amém? Senhor, o pão está em nossas mãos. Quando o nosso paladar o perceber, o sabor do pão, que nós já o temos registrado em nossas mentes, quero que a nossa inteligência ative a lembrança que temos do Jesus de Nazaré nos últimos momentos da vida dele. Momentos de sofrimento, momentos de dor. Momentos em que Jesus de Nazaré teve a escolha de fazer ou não fazer, mas por amor a nós o fez. Quando no Getsemane ele transpirou gotas de sangue, quando ele entendeu que iria morrer por uma humanidade, e assim o fez. Eu quero que nesta noite a palavra de Isaías tenha lugar para se cumprir em nossas vidas e que possamos ser curados em nome do Senhor Jesus, porque o sofrimento foi para tirar de nós o peso. Eu quero que isso se cumpra em nossas vidas nessa noite, através do poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem tem o pão pode comer. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28, examine-se, pois, cada um a si próprio. Dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por esta razão, olha o versículo 30, né? De fazer as coisas sem pensar, por esta razão, de acreditar mais no diabo do que na palavra de Deus, há entre vós muitos fracos, doentes
e vários que dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunires para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Amém? Senhor, esse cálice, quando estiver em contato com o nosso paladar, vai nos fazer lembrar do sangue do Cordeiro. Desde o Velho Testamento nós lemos que durante muitos anos o sacrifício era feito com sangue de animais. O animal tinha que ser qualificado, podia ser qualquer animal. Mas nem assim o homem conseguiu se livrar do pecado, até que o Senhor mandou o seu Filho, o unigênito Filho de Deus, para morrer em nosso lugar. E através desse sangue incontaminado com as coisas desse mundo, é que nós podemos ser limpos do pecado hoje. Eu quero que isso aconteça para a honra e a glória do nome de Jesus. Para que ao participarmos da ceia hoje, tomemos uma vacina espiritual contra todas essas desgraças humanas que estão acontecendo, provocadas por homens, pela má administração, mas que isso não entre em nossa mente, porque nós somos herdeiros de um reino eterno. Esse reino vai se manifestar aqui na terra ainda, pelo poder da Tua palavra em nossas vidas, assim que nós cremos através do nome poderoso do Senhor Jesus. Quem comeu do pão, beba do cálice. Quando a bandeja acabar de passar na tua fileira, fica de pé. Dia de ceia é dia de maravilha na nossa vida. É de saber que o Senhor Jesus nos perdoou. E através da morte e da ressurreição dele, nós temos a vida eterna para nos alegrar.